Quero convidar os irmãos a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 4, Mateus 7, Marcos 7, versículo 4 até o versículo 13. Marcos 7, do 4 ao 13. Melhor, vamos ler do 1, para a gente não perder um pedaço importante aqui do contexto. Então, 7, do 1 ao 13. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. 4. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante desse trecho da tua palavra, das palavras do teu filho, e nos submetemos a essa palavra, que ela crie em nós aquilo que o Senhor quer, Pai. Essa é a nossa oração. Nos dê mente sã, coração limpo e claro, para receber, Senhor, a tua palavra e compreender, Senhor, a tua vontade. Sobretudo, Senhor, que o Senhor venha dobrar, Senhor, o nosso espírito e nos livrar do perigo da hipocrisia e da sutileza de rejeitar o mandamento do Senhor por causa da tradição humana. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar. O Evangelho de Marcos é um evangelho bastante dinâmico, em contraste com o Evangelho de João, por exemplo, onde muitos capítulos são dedicados a uma única semana. Marcos pinta a sua tela sobre Jesus usando seus feitos. Ele tem um interesse em mostrar aquilo que Jesus fez um pouco menos de ênfase naquilo que Jesus falou aos discípulos. Essa passagem, no entanto,
não é sobre algo que Jesus fez, mas algo que Jesus falou. E ela é o recheio de um sanduíche de coisas que Jesus fez. Então, o contexto aqui é que Jesus vem operando diversos milagres. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus curou o endemoniado, Jesus andou sobre o mar. Marcos vem mostrando como Jesus demonstra seu poder através de diversos milagres, diversas curas, diversos atos de socorro, de compaixão para aquele povo. No entanto, ao longo dessa narrativa, onde Jesus apresenta que ele realmente é um profeta de Deus, e o povo reconhecia que ele era um profeta de Deus, especialmente por conta das maravilhas que ele operava, que eram como um cartão de visita de quem ele era. Marcos coloca vários momentos de rejeição, apesar de haver um abraço do povo num certo momento do ministério de Jesus, há sempre um grupo rejeitando-o. Então, no capítulo 6, Marcos ele dá um flash de rejeição ao mostrar que quando Jesus vai à sua terra natal, à sua terra onde viveu a sua infância, Nazaré, ele é rejeitado. Eles, ao invés de receberem ele como profeta por conta daquilo que ele vinha fazendo, quando ele começou a ensinar, apesar de muitos se maravilharam, eles falaram: de onde vem tudo isso? Ele não é carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas? Suas irmãs não vivem entre nós? De onde que vem tudo isso? Ele não é de gente daqui, da terra? Agora está pregando, agora está ensinando? Eles não abriram seu coração. E Jesus, ele disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre seus parentes, na sua casa. E ali ele não fez muitos milagres, mas ele segue a jornada, e Marcos vai mostrando as obras que Jesus fez, e depois de muitas obras, Marcos coloca esse trecho: os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Nesse momento, Jesus ele está se afastando de uma multidão, ele multiplicou pães e peixes, e os fariseus eles se reúnem em volta de Jesus, não por conta dos milagres, mas para poder testar, para poder questionar. E a gente vê isso no Evangelho, ao longo de todo o ministério de Jesus, sempre houve um grupo resistente, sempre houve um grupo ali, e nós temos a tendência de julgar esse grupo, nós que temos mais tempo de convivência na igreja, nós ficamos: como os fariseus são hipócritas, como os saduceus são incrédulos, e como eles são assim, são assados. Mas nós amamos a parábola do filho pródigo, não é verdade? Nós nos identificamos com a palavra do filho pródigo, mas Jesus contou a parábola do filho pródigo para eles, para falar do irmão que estava lá na casa. Então Jesus não abandonou totalmente eles. Jesus ele tinha interesse nesse povo, no entanto, a postura deles só atraía o juízo de Deus. Então, quando eles se reúnem em volta de Jesus, Jesus é sempre muito duro com eles. Jesus é sempre muito áspero com eles. Mas essa dureza e essa aspereza é para que eles pudessem ter chance de se converter da sua hipocrisia, e alguns, inclusive, se converteram. Nós vemos Nicodemos procurando Jesus, ele andava no meio dos fariseus, mas ele procurava Jesus na encolha, para poder saber sobre Jesus. E ali, nesse episódio, eles estão questionando o fato dos discípulos comerem sem lavar as mãos. Havia várias tradições. Depois que o povo de Israel voltou do cativeiro, eles foram munidos, pelos seus principais mestres e doutores, de tradições, acréscimos que ajudavam, na teoria, a lei a ser guardada. Então, eles aumentavam a cerca em torno da lei, para que eles não
transgredissem contra o Senhor e não voltassem à sua idolatria, não voltassem à sua vida frouxa que os levou ao cativeiro, que os levou ao juízo, que os levou a cultuar Baal, a outros deuses dos povos ao redor, a ter casamentos mistos. Então, o rigor em torno da lei se tornou um valor que era defendido por esse grupo, e as tradições, né, elas ajudavam, pelo menos em tese, os judeus a viverem de acordo com o que eles julgavam ser a vontade de Deus. No entanto, desde o Antigo Testamento, e Jesus ele cita o profeta Isaías, o capítulo 29, versículo 13, o profeta Isaías, ao responder o questionamento. Então, eles perguntam, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus não fala, eles não vivem conforme as tradições dos anciãos, porque as tradições dos anciãos elas são erradas, e, na verdade, vocês devem seguir apenas a lei. Não. Jesus coloca uma barreira. Jesus ele demonstra a sua aspereza com esse pecado, a hipocrisia. Mais uma vez, a resposta direta é: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. E ele cita as próprias escrituras, que aqueles homens acreditavam estar defendendo com a sua tradição. Ele cita as escrituras sobre eles. Este povo, que povo? O povo de Israel, diante da iminência do cativeiro, ele honrava o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, é algo antigo que se repete aqui. E Jesus complementa: rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E se no Antigo Testamento Israel cometeu esse pecado, os principais responsáveis por ensinar o povo a lei criaram tradições que nada tinham a ver com a vontade de Deus no passado. Vocês também fazem isso. Então Jesus diz ainda: vocês sempre encontram, versículo 9, uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus, para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, e aí ele explica como eles fazem isso. Moisés deu o mandamento, o Antigo Testamento está com os mandamentos bem claros: honra seu pai e sua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe seja punido de morte. São leis que o povo de Israel se submetia, era a sua lei, era o seu código, era a sua constituição, era a sua maneira de viver perante o Senhor. Mas vocês dizem que se alguém disser ao seu pai, aí criaram uma tradição para ajudar o povo a servir ao Senhor, e a tradição era a seguinte: se você, em vez de honrar, e honrar muitas vezes era finanças, né? Em vez de você honrar, de socorrer, de prosperar o patrimônio do seu pai e da sua mãe, de trabalhar para o seu pai e sua mãe, para que o patrimônio da sua família cresça, se você encontrar uma oportunidade melhor e santificar essa oportunidade, dizendo que o que eu ofereceria aos meus pais, na verdade eu vou oferecer ao Senhor. Quem que é mais digno, os pais ou o Senhor? Né? Essa é a lógica. É o ser humano com a sua lógica querendo dizer qual é o caráter de Deus. Então, se o que eu podia oferecer aos meus pais, eu fizer um voto aqui no templo, perante o sumo sacerdote, perante os sacerdotes, perante o povo, e disser: aquilo que era dedicado aos meus pais é corbã, é oferta ao Senhor, então eu não preciso mais me submeter ao que a lei ordenava, que era honrar o meu pai e minha mãe, que era trabalhar quase como um escravo para o meu pai e para a minha mãe, até que eu me torne um chefe de família. Antes disso, o filho, ele era servo do patrimônio do pai, ele não tinha herança até se tornar chefe de família ou até os pais morrerem. É isso que nós vemos na palavra do filho pródigo. Eles são escravos do pai, eles trabalham para o pai e eles não têm salário. Não é como nós vivemos hoje assim: não, você trabalha para o seu pai te paga um salário, igual coisa nenhuma. Seu pai te dá comida e está bom demais.
Você trabalha para a família. E isso era um símbolo de honra à família. No momento que o filho fosse se casar, o pai ajudaria o filho a começar a sua própria família. Mas é a iniciativa do pai, é a iniciativa da família. Aí eles criaram um mecanismo. Não, você pode romper isso se você se dedicar ao Senhor. Então, em vez de você honrar o seu pai e sua mãe, você honra o Senhor. Parece lógico, porém Jesus chama isso de rejeitar o mandamento de Deus para guardar a tradição humana. E isso deve nos acender uma luz. Nós temos o costume de julgar os fariseus, né? Nós não somos como os fariseus, a gente sempre pensa assim, olha como os fariseus são ruins, olha como os fariseus são complicados, mas a Escritura não quer falar dos fariseus para que nós fiquemos no nosso, né, ego assim, então graças a Deus, está vendo? Os fariseus são complicados, ainda bem que eu não sou como os fariseus. No momento que você começa a raciocinar dessa forma, o Evangelho vai falar, olha, você é como fariseu. Porque Jesus ele fala da oração do fariseu e do publicano. O fariseu fala o quê? Obrigado, porque eu não sou como os outros. Obrigado. Ele agradece a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros. Que bom que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não faço reflexo com bolinha amarela. E qualquer coisa, qualquer símbolo assim que a gente, né, acha, não, obrigado, porque eu não xingo palavrão e tudo mais. E o publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consigo nem olhar para o Senhor, eu sou pobre pecador. Eu sei que eu tenho pecado, tem misericórdia, me ajuda. E aí quem desceu justificado? O publicano. Então, quando nós olharmos os fariseus, não caia na tentação de pensar, olha, os fariseus eram difíceis, né? O povo difícil, ou gente resistente. Não pense assim, pense, Senhor, me livra de ser resistente, me livra da hipocrisia, me livra da sutileza, me livra de torcer tua palavra para seguir a tradição humana. Então, essa é a nossa postura aqui, diante desse texto. Eu não quero ser como o povo fariseu, eu não quero ser, não é que eu não sou, entende? Não é que eu rejeito o mandamento de Deus para guardar a tradição humana, muitas vezes, sem perceber algumas, outras de caso pensado. Nós temos muitas tradições humanas que são mais confortáveis que o mandamento de Deus, e o nosso coração é tentado a guardar mais as tradições do que os mandamentos de Deus. E aqui Jesus ele está expondo esse pecado. Ele muda a conversa. A conversa não é sobre impureza. Seus discípulos comem com as mãos impuras. No final do diálogo, ele continua no 14, convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão e os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhe disse, vocês também não entendem, não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as desmoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Quem são os impuros nesse pequeno trecho? Essa perícope, quem são os impuros?
no momento, são os fariseus. É isso que Jesus está dizendo. Os impuros não são os meus discípulos que estão com as mãos sujas, porque ainda que eles comam com as mãos sujas, a comida vai para o estômago e depois sai. No entanto, o coração produz tudo isso aqui: furtos, homicídios, adultérios, avarezas, maldades, e a Escritura ensina isso ao longo de todo o Antigo e Novo Testamento. Por isso que eu brinquei da Mega Sena, não era só piada. A Mega Sena não cura o coração humano, não cura. As mazelas continuam lá, os adultérios continuam lá, as imoralidades sexuais continuam lá, os homicídios, não é verdade? A pessoa ganha o dinheiro, a esposa vai lá, encomenda o assassinato dele. Tem história, sim, recente. Então, os homicídios estão lá, ela estava rica com ele, podia curtir a vida, mas ela queria tudo para ela. Então, a avareza está lá, o engano está lá, a libertinagem está lá, a inveja está lá, os parentes veem e falam: caramba, que bom, meu parente agora não vai se preocupar mais com dinheiro. Não, eles falam: pô, cara, por que eu não joguei também? Tinha que ter entrado no bolão. Nossa. Os colegas de serviço ganham, aí você não aposta, você, cristão, não mexe jogo de azar. Aí você não aposta, aí eles ganham, fica todo mundo rico. Imagina só, o quartel todo rico. Trabalhar sozinho no outro dia, ninguém aparece. Aí, o que o meu coração vai pensar? Tenho certeza, irmão. Pô, cara, minha fatura está alta para caramba, queria só um pedacinho para pagar minha fatura. Isso é um generoso, que eu ia pensar: por que eu não dei o meu nome para o bolão? Depois eu explicava para o pastor: não, foi só uma vez, pastor. Só uma vez, eu não tenho esse costume, não. Peço perdão ao senhor, vou dar inclusive a oferta aqui generosa. Essa é o raciocínio, né? Querendo rejeitar o princípio do Senhor para abraçar a tradição humana. E você consegue raciocinar na minha vida, na sua vida, vários momentos onde essa tentação surge. A tradição humana entra em conflito com o princípio da palavra. E nós ficamos balangados. E agora? Pô, vamos arrumar essa confusão? Vamos comprar essa briga? Será que vale a pena? Todo mundo já faz isso. Aí eu vou ser o diferente. Poxa. Jesus, Ele fala para mim, para você. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Toda vez que essa tentação surge, e eu caio nela, e você cai nela, nesse momento, nós não vemos a face bela do Senhor Jesus, nós vemos a face carrancuda do Senhor Jesus, se nós podemos usar isso, né? Não que o seu humor mude, mas a palavra nos empurra para a obediência pelo juízo, e o juízo bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Vocês rejeitam o mandamento de Deus e guardam a tradição humana. Então nós temos um perigo aqui, nós temos uma tentação aqui, mas é engraçado, e talvez nós não percebamos, o texto que Jesus usa para repreender a hipocrisia é: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando nós falamos disso, e falamos dessa hipocrisia, e falamos que nós não devemos ser hipócritas, qual que é a sugestão do nosso coração, que gosta mais da tradição humana do que dos mandamentos de Deus? A sugestão do nosso coração é: então nós temos que nos esforçar e sermos corajosos e conseguir vencer. Quando eu vou arrumar problema no meu serviço, eu vou arrumar problema lá em casa, quando vier falar com 15 anos que quer namorar, eu vou arrumar problema, falar que não pode, vou proibir. E quando fala qualquer coisa, eu vou tocar o terror, porque Jesus está comigo. É isso que eu vou fazer. E você pode sair daqui encorajado,
Eu não sou tão bom nisso, mas talvez, né, você consiga sair assim, vibrando, né? Agora vai, agora vencer a hipocrisia, chega de rejeitar o mandamento de Deus e guardar a tradição humana, e eu vou conquistar tudo para Cristo. Até chegar à tentação. Porque cada um tem a sua tentação. Talvez a Mega Sena seja tentação para você, mas tem alguma tentação. Tem algum lugar ali que balança. Isso aí é difícil, cara. Pô. Aí você pegou no meu ponto fraco aqui, no meu calcanhar de Aquiles. Isso aí eu não consigo, é difícil para mim. Você tem a sua, eu tenho as minhas. O Senhor conhece as nossas, talvez a sua família conheça, a sua esposa, o seu esposo conheça, ele sabe que você tem os seus pontos fracos e nesses momentos você não vai ser tão forte. Mas Jesus, ao trazer esse texto, ele aponta o caminho. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a demonstração disso é que eles ensinam doutrinas que são preceitos humanos, e a consequência disso é que, por causa disso, eles adoram ao Senhor em vão. Eu e você podemos adorar o Senhor em vão. Quando? Quando eu honro o Senhor com os lábios, mas o meu coração está longe dele. Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Acontece algumas vezes. Eu falo, mas o coração está longe. Como o Claudio confessou, talvez muitos pudessem fazer a mesma confissão, tem dias, não queria nem estar aqui. Não queria estar aqui. Mas eu tenho um encargo, eu tenho uma incumbência, eu tenho uma obrigação, eu tenho um compromisso, eu tenho que dar o exemplo para a minha família, eu tenho que manter a reputação, eu não posso perder o dia do Senhor, eu não posso desperdiçar o meu domingo, não posso, qualquer coisa que te empurre, quando o seu coração está longe, te coloca e me coloca sob este juízo. Hipócrita. E o que nós vamos fazer então? Vamos parar e vamos dizer, já que é hipocrisia, se eu não estou com vontade, não vou. Mais uma vez eu rejeito o mandamento do Senhor para colocar a tradição humana. Se você não está em vontade, não faça, não é isso que se ensina hoje? Se você não está se sentindo mais bem nesse lugar, nesse relacionamento, nessa comunidade, não vá. Para que você vai? Então, nós estamos o tempo todo cercados por essa tentação de rejeitar o mandamento do Senhor. E como nós podemos, então, vencê-la? Qual é o caminho? Qual é a oferta? Qual é o princípio? Qual é a vontade de Deus para mim e para você, para nós lidarmos? Qual a arma adequada para enfrentar esse inimigo? Qual é a armadura adequada para enfrentar esse perigo? O seu coração, perto do Senhor. O meu coração, perto do Senhor. Quando o seu coração se afastar, obedecer o mandamento não resolve o coração afastado. Esse é o ensino do texto. O coração deles está longe de mim. Eles ainda continuam honrando o Senhor com os lábios. Eles não se desviaram. Não estão fora da igreja, se nós fizéssemos um paralelo. Os sacrifícios continuam. Isaías vai falar dos jejuns que eles faziam. Eles faziam os rituais. E Deus diz, eu tenho nojo dessas festas. O jejum que vocês fazem não é jejum. O tempo todo o profeta Isaías repreende o povo por conta da sua religião, sem amor, sem alegria, sem devoção, sem deleite. Deus quer me salvar, te salvar, não das circunstâncias ruins da sua vida, mas do império das trevas, da escravidão do espírito da potestade do ar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, Ele quer trocar os nossos amores. Esse é o principal efeito da salvação na vida do ser humano, que se
apresenta publicamente de muitas maneiras, na maneira de se vestir, de falar, nos lugares que habita, nas práticas que tem, nas roupas que veste, mas nada desses sinais externos são a solução real. A obra real da regeneração é uma substituição dos seus amores, dos meus amores. Eu deixo de amar, eu paro de gostar do pecado e passo a amar, a gostar de Deus, a ter prazer no Senhor, a querer conhecê-lo, a querer andar com Ele, ouvir a voz dEle, ter experiência com o Senhor, ser cheio do Espírito Santo, servir ao seu povo, conhecer a sua vontade, trazer outras pessoas para ouvirem o que Ele tem a falar. Essas coisas, elas são sinais de que os amores foram trocados. É isso que a nova aliança é. Jesus, na instituição da ceia, ele diz: esse é o cálice do meu sangue, da nova aliança. A nova aliança profetizada por Jeremias, onde ele diz: eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e eu vou escrever as minhas leis nos corações de vocês. Eu não vou escrever elas mais fora, vai escrever aí dentro, aqui dentro, as leis do Senhor, no coração do ser humano. Essa é a verdadeira salvação. Pode continuar quebrado financeiramente às vezes, pode continuar com um relacionamento em frangalhos às vezes, mas os amores foram trocados, então você foi regenerado. Os amores não foram trocados, talvez você não tenha sido regenerado. E toda vez que os amores antigos tentam renascer, essa é a nossa batalha espiritual contra as potestades e os principados. Satanás quer ver você amando o mundo. Nem sempre ele vai aparecer de noite para você e te atormentar. Às vezes vai, mas nem sempre. Mas sempre ele está no negócio de trocar os seus amores. É isso que o Éden mostra. Satanás conversou para que os amores fossem trocados. Em vez de obedecer a Deus, obedeça ao seu próprio coração. Aqui é a mesma coisa. Esse povo me honra com os lábios, o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Em vão me adoram. E qual que é a nossa resposta, então, toda vez que eu me encontro nessa tentação, nesse quadro com a fé debilitada nesse sentido? Você pode continuar honrando o Senhor com os lábios, você pode continuar adorando o Senhor com os lábios, mas nós não devemos acreditar que essa obediência agrada ao Senhor. Essa obediência não agrada ao Senhor. Deus não tem prazer na adoração sem deleite. Deus não tem prazer no serviço sem prazer, sem alegria, sem devoção. Deus não tem prazer na obediência externa sem o amor interno. Esse é o ensino da Escritura. E qual que é a nossa esperança? É que Ele escreve as suas leis no coração daqueles que são aliançados com Ele. Então você e eu precisamos correr, não para a obediência externa, mas para os pés do Senhor Jesus. Dizer: Senhor Jesus, eu preciso que as leis sejam escritas aqui no coração. Eu sei que o Senhor já escreveu, então talvez elas precisem ser reimpressas ou renovadas, porque parece que o Senhor não escreveu. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não vou continuar obedecendo sem devoção, eu não vou continuar vindo aqui sem prazer. Eu preciso sair deste lugar de hipocrisia. Pelo amor do teu nome, me socorre, cumpre a tua palavra na minha vida. Não aceite, e eu não posso aceitar viver uma vida de devoção sem deleite. Deus salva o homem para que o homem se deleite nele.
qualquer coisa sem deleite no Senhor é desobediência. Não foi isso que nós lemos no Salmo? Louvem os povos, louvem os reis, louvem a terra. A Escritura vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Então, nós somos comandados a ter prazer no Senhor. O Senhor nos manda. Você não consegue obedecer ao Senhor e não ter prazer no Senhor. Às vezes, a gente entra nesse pensamento. Não, eu não estou entendendo, mas eu vou continuar. Eu não estou com prazer, mas eu vou continuar. E parece que isso é o que Deus quer que você faça, mas se eu compreendi bem, eu creio que sim, e talvez você concorde comigo, eu espero que sim. Não adianta honrar o Senhor com os lábios se o seu coração estiver longe dele, se o meu coração estiver longe dele. Quando o meu coração estiver longe dele, eu tenho que parar e falar, agora nós vamos resolver isso, meu coração está longe do Senhor, eu não posso continuar nesse lugar. Eu não quero ouvir do Senhor Jesus hipócrita, eu quero ouvir servo bom e fiel. Eu quero ouvir, entra no gozo do seu Senhor, vem para cá, vem andar aqui, ó. Então, nós temos esperança, e isso nos quebra. Por quê? Nós não conseguimos mudar os amores sozinhos. Não conseguimos, irmãos. Quando o jovem rico apareceu para Jesus e ele falou, olha, Jesus falou para ele vender tudo que ele tinha e seguir o Senhor, e ele ficou triste porque ele era muito rico. A explicação que se segue, o diálogo que se segue a essa passagem é que Jesus diz que é muito difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Aí os discípulos, né, eles entendem, se é assim, quem que pode ser salvo? Se os ricos, que na ideia deles eram os abençoados, tinham dificuldade de entrar no reino de Deus, os pobres que são amaldiçoados não vão ter nem chance, não vai dar. Então, quem que vai ser salvo? Nós deixamos tudo pelo Senhor. Será que nós vamos entrar no teu reino? E a resposta de Jesus não é, não, os pobres conseguem, mas aos homens é impossível. Mas não há impossível para Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. A maioria dos irmãos, das pessoas que estão aqui, com certeza já são cristãos e já tenham experimentado essa regeneração. Mas o ser humano que não conhece o Senhor, que não foi regenerado, ele não pode obedecer, e nosso negócio ao evangelizar não é levar o descrente a obedecer mandamentos, porque ele vai honrar o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe. Então, qual que é o evangelho? Qual que é o estímulo que eu preciso dar para aquela pessoa querida ou desconhecida que não crê? Deus quer trocar os seus amores. Se você antigamente amava o mundo, agora Ele vai transformar o seu coração num coração que tem prazer no Senhor. E para nós concluirmos, né, o primeiro mandamento que o Senhor deu e que Jesus disse que é o principal é: amarás o Senhor teu Deus. E aí ele segue de todo o coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, mas de todo o teu coração. Esse é o principal mandamento. Esse é o principal mandamento. É difícil, não consigo amar a Deus. A menos que o Espírito Santo troque o meu coração é esse: adultérios, homicídios, avareza, imoralidade, inveja, orgulho. Esse é o meu coração, esse é o coração que Jesus fala, o coração do homem é esse. É por isso que ele veio, por isso que ele morreu, porque o coração do homem é esse. É só pecado. Até a obediência do homem sem Cristo é pecado, porque não tem prazer. Só a obediência que se deleita no Senhor
é o que Deus quer de nós. E como Agostinho orou, né? Senhor, concede o que o Senhor pede, e pede o que o Senhor quiser. Deus proveu para você, para mim, nós não precisamos ficar desesperados porque não conseguimos amar o Senhor. O Espírito Santo de Deus, nós precisamos avivar a nossa fé no Espírito Santo de Deus e crer que Ele vai mudar, Ele muda, e Deus enviou Ele para escrever as suas leis no seu coração. Você não precisa, eu não preciso ser escravo do mesmo pecado por 1000 anos. Deus tem poder. A salvação não é só para quando nós morremos, a salvação é para que nós vivamos em santidade aqui e agora, e vençamos o pecado aqui e agora. Ainda que ele se levante vez após vez, a nossa força é o Senhor, Ele faz isso. Mas o principal mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o principal mandamento. Não existe, irmãos, crente, servo de Deus, obediente ao Senhor, que não se alegra no Senhor. Não existe isso. Isso é um oxímoro, é impossível. Ou você se alegra no Senhor, ou você não o está obedecendo. Ou eu me alegro no Senhor, ou eu não estou obedecendo. Ainda que eu cumpra os meus compromissos na igreja, cumpra meus compromissos em casa, seja externamente fiel à palavra de Deus, como eu posso dizer que eu sou fiel sem alegria, se a palavra me manda me alegrar? Entende? Então, não tem. Nós não podemos aceitar essa condição quando ela surge na nossa vida. Nós não podemos normalizar esse tipo de vida cristã. Ela não agrada ao Senhor. A nossa luta é luta pela alegria. E da alegria flui a obediência. Do coração desejoso flui a fidelidade. Esse é o caminho de Deus. O outro caminho da obediência sem alegria é rejeitar o mandamento de Deus pela tradição humana. É cumprir os tiques sociais, cumprir aquilo que é esperado, a expectativa, no entanto, rejeitar aquilo que Deus manda. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então, como Agostinho orou, que essa seja a nossa oração. Senhor, pede o que quiseres, mas concede o que o Senhor pede. Então, Senhor, me capacita, eu quero te amar. E como nós podemos fazer isso de forma prática? Nós não podemos esperar, né, que vamos amar o Senhor apenas olhando assim. Não. A primeira coisa que nós precisamos fazer é contemplá-lo, olhar para Ele. No Salmo, eu me recordo o número do Salmo, mas ele diz: os que olham para o Senhor estão, você sabe, radiantes. Então, não tem como, irmãos, apesar de muitas pessoas dizerem, né, que o cristão, ele fica, né, deprimido e tudo mais, cuidado. O cristão deprimido não pode estar olhando para o Senhor. Ele perdeu o Senhor de vista. Ele continua cristão, mas perdeu o Senhor de vista. Porque a palavra de Deus diz que os que olham para ti estão radiantes. Então, percebe que é muito difícil não rejeitar o mandamento de Deus por conta da tradição, por conta da cultura que nós estamos inseridos. Então, nós vamos aceitando algumas coisas sem conseguir. Então, como nós vamos criar esse filtro? A primeira coisa, contemplar o Senhor. Como faz isso na prática? Você e eu precisamos voltar, se não fazemos isso, a meditar na palavra de Deus. Não ler e esquecer. Ler de manhã para cumprir o plano de leitura,
tradição humana. E passar ao longo do dia pensando em 1000 coisas e rejeitando o mandamento de Deus, que é meditar. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é resistir a toda ideia que limita o Senhor. Toda vez que alguém coloca um limite, Deus pode, mas você já deixa para lá. Deus pode, mas não, Deus pode, ponto. Ele faz o que Ele quiser. Fuja de limitações para Deus. Nós não conhecemos os seus mistérios, nós tentamos, né, colocar Ele na caixa. Não, Deus pode curar e tal, mas aí, sabe como é que é? Não sei o que. Não, Deus pode curar, ponto. É isso. Então, 2 coisas: saborear o Senhor, contemplar o Senhor, saborear a palavra e rejeitar toda ideia que limite o Senhor. Esse é o caminho prático para que o Senhor faça a sua obra, que é mudar o seu coração. Essa obra nós não podemos fazer. Nós pedimos: Senhor, por favor, eu quero convidar você a orar junto comigo. Senhor, por favor, faz a tua obra no nosso coração, faz a tua obra no coração daqueles que nós temos intercedido, faz a tua obra, Senhor, no coração do nosso irmão, do nosso pai, do nosso tio, do nosso filho, da nossa filha, da nossa esposa, do nosso marido, do nosso amigo, da nossa amiga, do nosso colega, do nosso vizinho. Faz a tua obra, Senhor, que é transformar o coração de pedra, Senhor, num coração de carne, porque só isso pode conduzir um homem do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só isso, Senhor, pode colocar um homem num lugar que agrada o Senhor. Nos livra da hipocrisia, nos ajuda a combater a tradição humana quando ela nos estimula a rejeitar o mandamento do Senhor, seja em qualquer área, Pai, que nós não sejamos, Senhor, cristãos nominais, que se auto-intitulam cristãos, vivem como o cristão devia viver, mas o prazer está longe do Senhor, que tem mais prazer em outra coisa. Oh Pai, aviva a tua obra no decorrer dos anos, não deixa ela se esfriar, Senhor. Aviva, Senhor, o coração daquele irmão que caminha há mais tempo, que vive, Senhor, diante do Senhor há mais tempo, continua fazendo as coisas que têm que ser feitas, continua lendo a Bíblia, continua, Senhor, frequentando o culto, servindo no seu posto de trabalho, mas cujo coração, Senhor, está longe do Senhor. Oh Pai, oh Pai, faz esse milagre, Senhor. Faz esse milagre, Pai. O milagre de atrair, Senhor, o nosso coração, de atrair Ele para o Teu altar, para meditar, Senhor, no Teu santo templo, Senhor, de ruminar a Tua palavra, de decorar, Senhor, os versos, de ser ousado, Senhor, de gastar o nosso tempo, Senhor, contigo. Oh Pai, esse milagre nós não podemos fazer de forma nenhuma, só o Teu Espírito, mediante a Tua palavra, pode fazer, Pai. E nós colocamos a nossa vida ao Senhor, entregues, Pai, nos livra de cair nisso e nos levanta se nós caímos, porque o nosso coração é esse: imundícia, malícia, arrogância. Mas o coração regenerado não é mais assim. As leis do Senhor são escritas lá, os amores são trocados. Oh Senhor, aviva, Senhor, a Tua obra, nos dê mais alegria, vigor, expectativa, que nós sejamos, Senhor, aquele grupo que o apóstolo Paulo fala, dos que amam a Tua vinda, Senhor,
dos que amam a tua vinda, não só sabem que ela vai acontecer, não acreditam que vai acontecer um dia, mas querem, não, mas deixa eu terminar aqui tal coisa, me casar, a faculdade, não, Senhor, eu amo a tua vinda, eu quero amar a tua vinda, Senhor, eu quero esperá-la com ansiedade, eu quero acordar, Senhor, no meio da noite e pensar, se o Senhor voltasse amanhã, se o Senhor voltasse agora. Que bênção, que alegria, eu veria o Senhor vindo nas nuvens. O Senhor, como nós perdemos isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e nos faça esse povo, Pai. Nos faça esse povo sempre. Não só para ficarmos aqui quietinhos no nosso prédio, mas, Senhor, eu oro por um renovo missionário, um fogo evangelístico, Senhor, uma vontade de falar a tua palavra. Olha, o Senhor está te chamando, o Senhor quer trocar o seu coração, você vai precisar se apresentar perante Ele, não se apresente de mãos vazias. Pai, eu oro assim diante do Senhor, diante dos meus irmãos, e creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Pai, do que nós pedimos, do que nós pensamos, imaginamos, desejamos. O Senhor tem um bom projeto para a minha vida, para a vida da tua igreja, e nós nos alegramos nisso. Que segurança, eu sou de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você a separar